esses sentimentos têm palco para isso. Então nós não podemos dramatizar, nós não podemos ser o palco e não podemos ser a plateia desse drama de processo de separação. Todo mundo de sua consciência tem que terminar com isso, né? Eu, como advogado, não escrevendo a culpa, nem me deixando vencer pelos argumentos da pessoa, o juiz impedindo, inclusive, para efeitos de dano moral, o promotor da mesma forma, e todo mundo escrevendo, e todo mundo trabalhando, e todo mundo disseminando, para que nós não tenhamos mais a discussão da culpa. Lamentavelmente, aqui, o artigo 1704, minha assistente está acostumada, ela então vai encontrar esse artigo 1704, ele ainda, hoje eu disse isso também, olha, a culpa não tem mais nenhum efeito, inclusive nos alimentos, mas não é bem assim, ó. Vejam vocês aqui a falha do legislador no parágrafo único, que diz o seguinte, ó, 1704, se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos e não tiver parentes em condições de prestá-los nem aptidão para o trabalho, o outro cônjuge será obrigado a assegurá-los, fixando o juiz valor indispensável à sobrevivência. Eu li rápido até para não chamar a atenção de vocês que eu vou fazer isso agora. Mas o que diz esse artigo 1704, parágrafo único? Que a culpa não tem reflexo nos alimentos. Se a mulher, por exemplo, foi culpada pela separação, mesmo assim ela pode pedir alimentos. Mas vamos ler o artigo agora com a calma que deveria ser lido. Olha a prova de obstáculos que esta senhora tem que passar para poder ganhar a pensão alimentícia, que é a pensão alimentícia só necessária para a sobrevivência. Só o fato de ser culpada já faz com que ela perca a pensão alimentícia do status social. Ela ganha só para comer, para comida, para o rancho. E aí, então, para ganhar a comida do rancho, por ter sido culpado pela separação, que todo mundo apregou que a culpa não existe mais, que não tem mais nenhum reflexo, mas tem. Olha a corrida de obstáculos que ela passa. Ó. Diz aqui o artigo, então, ó. Se o cônjuge declarado culpado vier a necessitar de alimentos, e aí começa a corrida de obstáculos. Primeiro obstáculo, e não tiver parentes em condições de prestá-la. Então, com quem que eu casei? Com uma eremita, com alguém que não tem parente nenhum, porque se tiver um pai, uma mãe, um irmão, um filho, esses todos estão na minha frente. Eles é que vão ter que pagar a pensão alimentícia para ela. Eu só pago a pensão alimentícia se ela não tiver nenhum parente, e é difícil que ela não tenha nenhum parente. Mas tudo bem, passou essa primeira obstáculo. Aí continua. Nem aptidão para o trabalho, não é emprego, não é vínculo de emprego, é aptidão, é uma atrofiada, não pode fazer, não, nem costurar, nem fazer. Então, olha que eu casei, uma eremita atrofiada que não tem aptidão para o trabalho, mas não é só, se fosse só já seria suficiente. E continua aqui, ó, o outro cônjuge será obrigado, aí nós temos que ir lá para o 1695, porque a corrida de obstáculos segue no 1695, ó, são devidos alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes. Então, olha só, ela não tem parentes, é atrofiada e nem tem bens suficientes. Não é só. Se ela também passar por esse obstáculo, e aí vem o último deles, ó, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença. Então, são 5 obstáculos nesta corrida para ganhar a pensão alimentícia para sobrevivência. Quais são os 5 obstáculos? Ser só, eremita, atrofiada, não ter bens nem emprego. Se tudo isso acontecer, a mulher culpada ganha pensão. E qual é a pensão? Não a pensão do status para manter o padrão de vida, a pensão da sobrevivência, do supermercado. E isso está no Código. E isso é um incentivo para a gente continuar discutindo a culpa. Por quê? Porque o legislador cria situações como essa que depois são exploradas, porque não imaginem vocês que não vai ter alguém que não vai fazer essa interpretação e que não vai lá em juízo argumentar que esta pensão alimentícia deve sofrer os reveses deste código e do outro que eu li em combinação. Se nós permitirmos que isso aconteça, né, então nós efetivamente não vamos evoluir. O que nós temos que fazer? Vamos ficar mais 50 anos esperando que os alemães evoluam mais à frente do que já evoluíram? Não, eu acho que nós temos que encontrar o que eu não inventei. Nós temos que fazer valer os artigos que eu falei, 1511, 1513, 1723, parágrafo único, todos eles combinados com o inciso 3 do artigo 1º da Constituição Federal. Isso é suficiente para que um juiz decrete a separação judicial sem culpa. Se o juiz não decretar a separação sem culpa, este juiz precisa fazer uma reciclagem enorme na sua maneira de julgar. Porque, efetivamente, se ele é, como eu disse antes, um legalista, um indivíduo que só julga se estiver na letra da lei, tudo o que está ali argumentado é suficiente para ele decretar a separação. E se ele quiser uma compensação pessoal, se o pecado da sua formação, né, gritar mais alto, então que ele experimente esta separação, que provavelmente ele também
se descobrirá feliz pela forma pela qual ele decidiu. Porque serão duas dignidades, então, exaltadas. A da pessoa que requereu e que é feliz porque ele separou, e dele, porque alcançou a felicidade do outro, e a dele, porque evitou que essas pessoas se destruíssem num processo judicial. Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Gostaria? Tá, eu vou passar o microfone porque a gente vai gravar, daí vai aparecer a tua voz. Aí... O senhor falou bastante em deixar de gostar, uma das partes deixar de gostar. E quando as partes se gostam, mas não há a probabilidade da convivência. E que a única saída realmente é a separação. Pois olha, eu acabo tendo que lhe dizer que tudo que eu retratei aqui é quando as pessoas ainda se gostam, ou pelo menos uma delas continua se gostando. Porque quando elas não se gostam mais, elas já fizeram a catarse do fim do casamento. Então todas essas questões relacionadas com a culpa não importam mais, porque eu não preciso mais provar nada para ninguém. Então geralmente quando elas não se gostam mais, mas pela minha experiência profissional, é difícil que eles deixem de gostar um do outro ao mesmo tempo. Isso raramente acontece. Geralmente é um que deixa de gostar e comunica ao outro, e o outro então fica envolvido nesse processo de ressentimento, de rejeição. E é essa rejeição que faz com que ela tenha essas reações de discussão de culpa e de provar que ela tinha razão. Geralmente, quando os dois já não se gostam mais, é porque já passou algum tempo, o processo de separação se deu com a separação de fato, e lá na frente, quando eles já reconstruíram as suas vidas, então aí eles estão absolutamente serenos para alcançar a sua separação. Mas eu vou lhe dizer algo que me surpreende e todos os dias continua me surpreendendo. Eu sei de um casal, e eu era advogado da mulher, que eu ficava embasbacado. Como esse cidadão, que já tinha uma segunda esposa, já tinha filho da segunda mulher, já estava separado da primeira fazia uns 10 anos, e quando ela, a primeira, foi pedir uma revisão dos alimentos, esse homem castigou essa mulher o que pôde. Por quê? Para quê? Para que castigá-la? Por que não dar os alimentos? Ela queria um pouco a mais, ele tinha condições, ele era um homem abonado. Por que todo esse sacrifício? Afinal de contas, ele já era resolvido, ele já estava com outro casamento, ele já gostava de outra mulher. O que afinal de contas, faz com que esse homem continue com litígio próprio nesses processos também para a questão da revisão dos alimentos? Eles não se gostam mais. Ao contrário de quando eles se gostam. Quando eles se gostam, eles não se separam. Se separam amigavelmente se não conseguem mais. E o que aconteceu então neste processo que eu estou citando? Lá, depois de 5 anos de litígio intenso, esse cidadão morreu. E aí foram verificar lá na documentação dele, ele tinha deixado vários seguros para essa mulher. Esta que ele não quis ajudar com os alimentos, que não queria dar um pouquinho mais de dignidade para ela, todos os seguros ele tinha deixado para a primeira esposa. Para a segunda, que era a que achava que ele gostava e que era a que estava do lado dele, incentivando para que ele odiasse a primeira, esta não ganhou nada. O que ele deixou para a segunda mulher, que achava que ele gostava dela? Deixou evidência de que ela não representava nada na vida dele. Quem representava alguma coisa para a vida dele continuava sendo a primeira. Então isso, para mim, é um sintoma muito claro de que as pessoas dificilmente se separam ao mesmo tempo. Geralmente é um que guarda para si o ressentimento da rejeição, mas pode acontecer das duas não se gostarem mais. Mas isso é uma experiência pessoal, não é uma afirmação. A minha pergunta foi ao contrário. Quando essas pessoas se gostam, mas não tem mais como elas conviver. Se separam amigavelmente, porque elas têm a incompatibilidade de gênios. Né? É que a culpa, isso que eu acho que eu expliquei, eu acho que eu estava. A culpa, ela só aparece no processo quando existe um que gosta e o outro que já não gosta mais. Quando os dois se gostam, eles se respeitam. Quando os dois não se gostam mais, já estão resolvidos, eles se respeitam. A culpa só aparece quando um gosta e o outro deixou de gostar.